Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, quinta-feira, dia do programa Caminhando para a Luz. Não esqueça de assistir, de compartilhar, de deixar o seu like, mas principalmente de divulgar a palavra do Senhor, de divulgar o Evangelho do Senhor, a boa nova do Senhor. O Evangelho de hoje é de Mateus 7, de 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está no céu. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é uma palavra da procura por segurança. E o Senhor vem nos falar hoje como temos essa segurança. Mas Ele vem nos dizer também que essa segurança não quer dizer que não vamos enfrentar dificuldade, mas quer dizer que vamos ter capacidade para suportar as dificuldades. E Ele diz, como Ele diz em João 14, quem me ama realmente guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Então, executar, cumprir a palavra do Senhor, fazer o que está na palavra do Senhor. O Senhor está nos dizendo hoje, nessa quinta-feira, para mim e para você. Não significa que não vamos ter dificuldade, porque o Senhor vai falar aqui do homem sábio e do homem imprudente. E Ele vai começar dizendo que o homem sábio constrói sua casa sobre a rocha. Ele enfrenta a dificuldade para construir a sua casa. Ele faz um esforço maior. E mesmo assim não significa que a dificuldade, mesmo sendo construída uma casa no alicerce firme, não significa que ele não vai passar por dificuldade. E o Senhor vai dizer que virá a tempestade, que virá os ventos, a tribulação, mas a casa não cai, porque ela está firmada no Senhor. E aí ele faz um comparativo, ele diz: o homem sem juízo constrói sua casa sobre a areia. E as mesmas dificuldades que vêm sobre os bons também vêm sobre os maus, e vice-versa. A mesma dificuldade que vem sobre o homem prudente vem também sobre o homem imprudente. Porque Deus é igual sobre todos nós. O sol nasce para todos, a chuva também, para os maus e para os bons, igualmente. E ele vai mostrar que a diferença é que o homem imprudente, ele já começa construindo de forma errada. E quando a dificuldade chega, a casa não só cai, como a ruína é total. Então, nessa quinta-feira, dia do nosso programa Caminhando para a Luz, o Senhor nos coloca duas situações para nós escolhermos se nós queremos ser sábios ou imprudentes. E para também termos essa convicção que nós vamos ter dificuldade no mundo, tereis aflição, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Mas precisamos ter sabedoria
O Senhor começa dizendo isso, que o homem sábio, ele começa a sua construção sobre a rocha. E quando as dificuldades vêm sobre a casa resiste, ela não cai. Então que essa quinta-feira o Espírito Santo motive nós, nos dê sabedoria, nos faça um homem, mulheres sábios, para sabermos como construir a nossa casa, como alicerçarmos a nossa vida. Porque a nossa casa é a nossa vida, né? É a nossa família. Então que esse Espírito Santo nos preencha com toda a sabedoria nesse dia, com toda a sabedoria necessária para construirmos bem, para estarmos preparados para toda dificuldade. Para que a nossa casa, que nós como pessoas, como servos de Deus, como família, como mãe, como pai de família, como trabalhador, possamos resistir às dificuldades. Que esse Espírito Santo nos firme nesse dia e todos os dias sobre a rocha, a começar pela escuta da palavra, pelo exercício de pôr em prática a palavra, porque o Senhor vai nos dizer que essa sabedoria vem por isso, que o homem prudente, ele põe em prática a palavra do Senhor. E ele vai nos dizer mais, ele vai dizer que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, não foi em teu nome que fizemos milagres. E o Senhor vai dizer publicamente: eu não vos conheço. Então, estejamos atentos, tenhamos sabedoria, não nos deixemos enganar apenas por um momento. Porque em determinado momento da minha vida eu preguei, em determinado momento eu profetizei, em determinado momento eu realizei milagres. Sejamos sábios. A intimidade com o Senhor, ela é diária, ela não é apenas de um momento. E o Senhor diz aqui no Evangelho de hoje: então eu lhe direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. E ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que apenas um momento não significa que estamos colocando em prática a palavra do Senhor. Sobre os olhos do Senhor não há nada escondido, não há disfarce, não há enganação. E tenhamos a consciência que se em algum momento isso aconteceu na minha vida, se em algum momento isso se cumpriu, não foi por mérito meu, mas foi por mérito do Senhor. É isso que o Senhor está nos dizendo hoje. Que a nossa confiança não é em nós mesmos, nas nossas forças. Quando nós confiamos em nós, nas nossas forças, nós somos imprudentes, nós fazemos como esse homem que constrói a casa sobre a areia. Porque nós acreditamos que a força é nossa. E é isso que o Senhor quer nos dizer hoje. Se em algum momento a profecia se cumpriu na minha vida, na sua vida, os milagres se cumpriram, é por graça de Deus, é obra de Deus, não é nossa. Sejamos prudentes e possamos construir, alicerçar a nossa casa sobre a rocha. E como fazemos isso? Colocando a palavra do Senhor em prática. E tendo a certeza que tudo que acontece na minha vida é por graça de Deus. Se aconteceu um milagre, é graça de Deus, não é minha nem é sua. Se for expulso o demônio, é por graça de Deus. Nós somos miseráveis. Quem somos nós diante da graça de Deus? E isso é que nos faz sábios. Sabermos aonde nós estamos alicerçando a nossa casa. Que esse Espírito Santo hoje nos faça pessoas sábias, ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Que você possa ler e reler esse Evangelho e colocá-lo em prática nesse dia, nessa quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.